Olá, senhora equilibrada, rica desta linda família, seja muito bem-vinda a mais uma aula, mais um conteúdo complementar do nosso curso. Hoje você vai aprender sobre o IFIX, I-F-I-X. IFIX. O IFIX é o Índice de Fundos Imobiliários da nossa Bolsa de Valores. Você vai entender comigo hoje por que ele é importante, o que nós estamos olhando, variações no tempo, afinal de contas estamos falando do quê? Renda variável, que varia. Ah, pegou? Piadinha sem graça, né? Mas eu sei que é essa a realidade. A renda variável, ela varia. E é interessante que a gente entenda os índices. Hoje você vai aprender comigo, então, sobre o índice IFIX. Mas muito em breve você também vai aprender sobre o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que mede o desempenho das melhores empresas no segmento de ações. Tá? Hoje nós vamos falar aqui sobre o IFIX primeiro. Tá? E a gente vai ter um site de suporte, que é o Status Invest, onde nós vamos conseguir olhar aí as informações do IFIX. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, nós estamos numa aba bem generalista aqui do Status Invest, nós vamos vir aqui em FIIs, né, que são os fundos imobiliários, e vamos em tudo sobre FIIs. E quando nós vamos para esta aba, ele vai trazer algumas informações importantes aqui já para a gente. Tudo sobre os fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores. Listado significa que estão sendo vendidos. Veja os segmentos, eventos e muito mais. Então é uma página bem generalista, né? Tem as cotações de hoje, quem está subindo, quem está caindo, quem está pagando dividendo aí nos próximos dias, comunicados. Então você consegue ver o ranking dos fundos mais populares, em questão de mais populares, número de cotistas, percentual em caixa, né, dinheiro parado no caixa, liquidez média diária, calendário de eventos. Então você consegue ter aqui só a parte de fundos imobiliários. Mas o que eu quero te mostrar é primeiro uma informação muito importante, que é a pontuação. Guarda essa informação porque ela é muito importante para a gente agora. A quantidade de segmentos em fundos imobiliários. Então, nós temos 5 classes, né, de fundos imobiliários: tijolo, papel, fundo de fundos, fundo de desenvolvimento e fiagros. E dentro destes 5 setores, você tem 21 segmentos, né, que são as subdivisões. E hoje, por incrível que pareça, nós temos mais fundos imobiliários na Bolsa de Valores do que empresas com ações. Nós temos aqui no Brasil 577 fundos listados, ou seja, mais de 500 opções de fundos aí para você comprar. Quando a gente vem aqui nessa setinha para o lado direito, ele vai levar a gente para dentro do IFIX. Então vamos entender quem é o IFIX. O que é o IFIX? O índice IFIX registra uma taxa de menos 12,87% ao ano. No IFIX acumulado de 2024, esse índice atingiu menos 12,87%, enquanto em 2023 alcançou 15,74%. O que ele está falando para a gente? Que o mercado de fundos imobiliários esse ano despencou 12,87% se comparado ao aumento de 2023, que foi 15,74%. Então, este ano, nós estamos tendo uma queda aí nos fundos imobiliários, que já era aguardada por causa do aumento da taxa de juros. E o IFIX, ele traz para a gente a média dos fundos imobiliários da Bolsa. Então, quando a gente fala de um índice, o papel do índice é acompanhar uma série de aplicações financeiras. Nesse caso, o IFIX, ele acompanha o desempenho dos fundos imobiliários, assim como o IBOV, ou Ibovespa, vai acompanhar o desenvolvimento do mercado de ações. Tá? Você tem o S&P 500, que é o índice que acompanha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, todo o índice, ele acompanha a variação de um grupo de investimentos. Se a gente olha aqui o IFIX, né, a gente tem aqui, ó, a pontuação. E aí é o que surge dúvida na cabeça de muita gente, né? Ó, 2.887,65, 2.887,65, 3.423,95, uma variação negativa no mês de 1,13. Vamos entender primeiro o que é isso daqui. Essa numeração que está aparecendo aqui para você é um valor financeiro ou pontuação que diz o seguinte: para você ter uma cota de cada fundo imobiliário que está listado aqui dentro, você teria que desembolsar hoje R$ 2.887,65 no último um ano. Esse é o valor atual.
já chegou a custar o menor valor, que foi R$ 2.887,65 nas últimas 52 semanas, ou seja, um ano, e já chegou a máxima de R$ 3.423,95. O que significa isso para a gente, Bruno? Significa que para você ter os melhores fundos imobiliários que fazem parte do IFIX, nas últimas 52 semanas, né, no último um ano, você teria que ter desembolsado lá no passado R$ 3.423,95. Hoje você precisa desembolsar para ter as mesmas aplicações R$ 2.887,65. Por quê? O IFIX está tendo uma queda, tá? Ele está tendo uma queda. Então, se a gente olha não só nos 5 dias, mas em 30 dias, 6 meses, 1 ano, 5 anos, você consegue ver que o mercado de fundos imobiliários, ele vinha num mercado muito bom antes da pandemia, e a pandemia despencou, né? Como tudo que eu já mostrei para vocês até agora. Tudo despencou. Aí ele volta a se recuperar, recupera, cai um pouquinho, volta, aí recupera, cai de novo. Aí ele sobe, desce, sobe, cai de novo. Então nós estamos vivendo, agora em 2024, esse mundo aqui, ó, de desvalorização. Então, aqueles 12 e pouquinhos que você está vendo de desvalorização lá em cima, é isso daqui. Que já foi muito pior lá na época da pandemia, né? Que já foi aqui, ó, pior na segunda onda do Covid. Então, a gente tem aqui, ó, uma queda, e essa queda vem por causa aí do aumento da taxa de juros Selic. Bruno, por que a taxa de juros Selic está impactando na queda dos fundos imobiliários dentro do IFIX? Porque a gente tem que lembrar que fundos imobiliários investem em imóveis, imóveis têm contrato de aluguel, e quando a inflação aumenta, o contrato de aluguel fica mais caro. Se o contrato de aluguel fica mais caro, o inquilino quebra o contrato ou sai do imóvel, não renova, e automaticamente o mercado de fundo despenca, tá? A taxa Selic dispara, o mercado de fundo imobiliário despenca. Eles são muito atingidos nesse sentido. O mercado de ações também, mas os fundos imobiliários é gritante, né? Essa queda que está acontecendo, e pode cair mais, inclusive, né? 25 e 26 pode cair um pouco mais, tá? Então, o IFIX, ele mostra aqui para a gente a variação de uma cesta, de um grupo de fundos imobiliários. Vamos entender um pouquinho melhor os critérios e por que é importante você entender sobre o IFIX. Por que é importante acompanhar o índice IFIX? Acompanhar o IFIX pode ser vantajoso por diversos motivos. Aqui tem alguns. Avaliação de desempenho. O IFIX oferece uma medida de desempenho geral dos fundos imobiliários, permitindo que os investidores comparem o retorno dos seus próprios investimentos com o desempenho médio do mercado. Se você já compra fundos imobiliários, se você já é minha aluna em consultoria ou você está começando agora, você vai ver que a sua carteira de fundos imobiliários está em queda. E isso não é a sua carteira, é o mercado de fundos imobiliários, tá? Por isso que a gente usa o IFIX para ver que não é só a nossa carteira, é o mercado que está despencando. Isso ajuda a avaliar se o investimento em fundos imobiliários está gerando retornos competitivos. E agora está tudo em queda, gerando oportunidade. Diversificação. Fundos imobiliários são uma forma de diversificar uma carteira de investimentos, oferecendo exposição ao mercado imobiliário sem a necessidade de comprar propriedades físicas. Acompanhar o IFIX pode ajudar os investidores a entender como essa parte da sua carteira está se comportando em relação a outros ativos. Se eu estiver comparando, né? Tesouro Direto com fundo imobiliário, comparando com ações, comparando com CDBs. Então, basicamente, eu não deveria fazer essa comparação, porque são mercados diferentes. Mas eu posso analisar, olha, minha carteira de fundos está se valorizando mais, minha carteira de ações está se valorizando menos, minha carteira de renda fixa está se valorizando mais, então eu posso usar ele em comparação com outros ativos, ou seja, com outras aplicações. Tomada de decisão. O IFIX pode servir como um indicador para ajudar na tomada de decisão de investimento. Por exemplo, se o IFIX estiver em uma tendência de alta, pode indicar o mercado aquecido para os fundos imobiliários, ou seja, de valorização. Enquanto uma tendência de baixa pode sinalizar desafios no setor, que é o que estamos passando agora. Então, o IFIX está apontando para baixo, né? O índice está apontando para baixo porque o mercado está caindo. Indicador econômico. O mercado imobiliário desempenha um papel importante na economia, e o IFIX pode ser usado como um medidor econômico para avaliar a saúde desse setor. Variações no IFIX podem refletir mudanças na atividade econômica relacionada ao mercado imobiliário, como crescimento econômico, taxa de juros e demanda por imóveis, que é tudo o que a gente está vivendo agora. Veja só você, senhora. O IFIX mede para mostrar para a gente, ele é um termômetro.
tá bom? Então, planejamento financeiro, acompanhar o IFIX também pode ser útil para o planejamento financeiro pessoal. Por exemplo, os investidores podem usar as informações do IFIX para ajustar a sua alocação de ativos ou reavaliar suas estratégias de investimento de longo prazo. Então, por exemplo, agora enquanto está todo mundo correndo da Bolsa de Valores, está todo mundo vendendo fundo imobiliário, a gente está comprando de baseada, porque está fazendo com que a nossa carteira se valorize no longo prazo. Longo prazo. Está escrito aqui, ó, longo prazo. Tá bom? Em resumo, acompanhar o IFIX pode ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas, entender as tendências do mercado imobiliário e sua relação com a economia em geral e manter um controle eficaz sobre os seus investimentos em fundos imobiliários. É só para isso que serve o IFIX, senhora, para tudo. Ele vai ser um termômetro, literalmente, para você poder acompanhar a variação do mercado de fundos imobiliários. E a gente tem um mapa de ativos. Aqui você vai ver que tem vários códigos, né? Alguns em vermelho, alguns em verdinho, e tá uma bagunça, né? Tá tudo misturado. Tem geral, tá tudo misturado. Você pode vir aqui em cima em agrupar e colocar por setor. Então ele vai dividir aqui por setor, ó, papel, fundo de tijolo, fundo misto. Você pode colocar por subsetor. Ele vai trazer papel, imóvel industrial e logístico, shopping, imóveis comerciais, indefinidos, misto, fundo de fundos, fundo de desenvolvimento. Você pode colocar por segmento. Ele separa, tá vendo? Tá tudo separadinho para você. Então você vê quem está se valorizando hoje, quem está se desvalorizando, e isso mostra em forma de gráfico aqui para gente, né? Você tem um mapa de calor, né? Mapa de ativos, então vermelho é queda, verde, valorização. E aqui embaixo você consegue ver notícias também relacionadas ao IFIX, e também você consegue ter alguns vídeos mais novos, vídeos mais antigos. Esses vídeos são bem antigos, né? São de mais de 2 anos, 3 anos atrás. Só que aqui embaixo você também consegue ver, ó, a composição do IFIX, o que tem dentro dele. Você pode ver por papel e por setor. Então, se eu clicar em setor, ele separa os setores, ó. Somente fundo de papel. Quanto que ele tem de participação dentro do IFIX? 38,38%. Então, 38,38% dentro do índice IFIX é somente de papel, título de dívida. E aí tem, ó, o ranking KNCR11, KNPI11. Olha o MXRF11 aí que a gente vem falando, né, de fundo de papel. E vários outros, né? Aí depois você tem aqui, ó, fundo de imóveis industriais e logísticos, que começa aqui em cima. Cadê? Tem uma linhazinha que separa. Deixa eu ver. Aqui, ó. HGLG11. Então, ó, a partir da posição 37, você tem os fundos de tijolo de logística. Aí, a partir da posição 54, você tem os fundos de shopping. Depois você tem os fundos misto, laje corporativa, indefinido, fundo de fundos, fundo de desenvolvimento, imóvel comercial, agências e bancos, varejos e hotéis. Então, hoje, dentro do IFIX, nós temos 114 empresas do setor imobiliário, tá? Então, quando você vê a oscilação do IFIX, significa que essas 114 empresas, dentro dessas 500 e poucas que existe, né, 577, se eu não me engano, estava aparecendo ali para gente, né, dentro dessas 577 empresas, 114 empresas que são as mais negociadas, que são as que pagam os melhores rendimentos, que têm o maior número de cotistas, estão aqui dentro. Então, ele é um termômetro, né? Ele é uma média de mercado que mostra para a gente como está indo o desempenho destas 114 empresas e tira uma média. O IFIX ele é uma média destas 114 empresas, tá? Então, você vai ver aqui, ó, que o IFIX subindo significa que os fundos imobiliários que fazem parte do IFIX também estão se valorizando. Se você vê o IFIX caindo, como é o que a gente está vendo agora, significa que essas 114 empresas estão em queda também, isso é uma média. E aí já fica um spoiler. Quando a gente for estudar o IBOV, ou BOVA11, que é o índice de ações da Bolsa de Valores, a gente vai ver a mesma coisa, só que no mercado de ações, tá bom? Então fica aqui para você um pouquinho sobre o que é o IFIX e como você pode usar ele para avaliar o desempenho da sua carteira de fundos imobiliários. E muito importante,
não olha somente a fatia dos 5 anos. Quando você se cadastra aqui no site do Status Invest, lembrando que ele é gratuito, você pode colocar um prazo maior de análise. Então, posso colocar aqui, ó, 2014. 1º de dezembro de 2014. Ele vai me trazer um olhar de como o mercado de fundos imobiliários se comportou aí nos últimos 10 anos. As pessoas estão olhando um recorte aqui do tempo, né? Ó, que a bolsa está em queda com fundos imobiliários e lá, 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 lá. Olha só, em 2014, que a gente estava na casa dos 1.300 pontos. E o quanto esse mercado vem se valorizando, porque, como eu já expliquei em aulas anteriores, a bolsa anda de lado e para cima e para baixo. Aliás, desculpa, para o lado não, né? Andar para o lado significa que a bolsa vai fazer isso aqui, vai ficar na média. E, na verdade, a bolsa sobe em queda. Então, olha o mercado de fundos imobiliários. Ó, olha só isso. Olha só isso, cara. Então não tem como eu falar que eu estou perdendo dinheiro aqui, sendo que eu tenho todo esse histórico acontecendo ao longo do tempo. Então, quando alguém virar para você e falar assim, o mercado de fundos imobiliários está caindo, isso é efeito de pirâmide, isso daí é esquema, não compensa, vem aqui e dá uma revisada no IFIX. Isso vale também para o Ibovespa, que você vai aprender em breve, tá bom? Eu espero que você tenha conseguido entender um pouquinho o que é o IFIX. Se você tiver dúvidas, eu estou à disposição. E a gente se vê no próximo material complementar. Um beijo, fica com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.